Vereador Camilles. Senhora Presidente, cedo o meu espaço para a colega vereadora Estela Balardim. Então, na tribuna, vereadora Estela Balardim, por cedência de espaço. Bom dia, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, senhora Presidente, muito obrigado, em primeiro lugar, vereador Camilles, pela cedência desse espaço. Quero fazer uma saudação especial aos moradores do Monte Carmelo que montaram uma comissão para estar aqui na Câmara de Vereadores hoje para representar as demandas que esse bairro tem. Um bairro que está negligenciado, que está abandonado por muito tempo. O povo, composto por pais, mães de família, trabalhadores e trabalhadoras, está cansado de tantas promessas vazias. A gente já passa por duas prefeituras que se elegem nas costas da população do Monte Carmelo, com muitas promessas de melhoria de infraestrutura para aquela região. Mas na prática, se a gente olha para a parte de baixo do bairro, para a parte de baixo da rua Emílio Ernesto Schmidt, a gente vê o abandono, a precariedade. Quando a gente fala em dignidade humana, no bom viver de todo cidadão, a gente não fala simplesmente numa moradia. A gente fala na infraestrutura, na acessibilidade, na mobilidade, na pavimentação, na coleta seletiva, no transporte público. Tudo isso diz respeito à dignidade. Mas, infelizmente, o que nós vemos atualmente é uma condução de políticas que vão na contramão de garantir a dignidade do povo do Monte Carmelo, principalmente da região de baixo do bairro. Acredito que todos os vereadores aqui, ou pelo menos a maioria deles, conhecem o bairro. Se passou lá nos últimos tempos, consegue perceber as marcas deixadas pela chuva, que tornam ainda piores as condições que há muitos e muitos anos são muito ruins. Eu quero começar apresentando aqui uma imagem que pode parecer simples, mas que faz nós entendermos um contexto de uma situação muito básica. A gente olha a situação dessa rua, percebe o lixo acumulado na rua. E no vídeo seguinte, a gente consegue entender um dos motivos do porquê que essa situação está assim. E peço para que a TV Câmara priorize esse vídeo, que é do ônibus da nossa coleta seletiva, do caminhão da nossa coleta seletiva, tentando descer a rua, cambaleando, quase tombando. O que acontece também com as vans escolares que transportam crianças todos os dias. Os motoristas de van, vereador Bressan, estão com medo, estão receosos de continuar prestando trabalho na região do Monte Carmelo, porque eles não sabem se conseguem garantir a segurança das famílias, das crianças, com as condições da rua nesse estado. Quero mostrar outra rua aqui, que está na próxima foto. E por incrível que pareça, é isso mesmo, é uma rua. O nome dessa rua é Rua Brasília. Porém, lá não desce ambulância, lá não desce motorista de aplicativo, lá não desce nada. Lá, com muita dificuldade, desce morador. Tem um casal que ambos têm 78 anos e são moradores dessa rua. Com doenças graves, a moradora é cega, e eles já precisaram da ambulância, e a ambulância disse que não é mais para chamar, porque ali a ambulância não vai. E é o mesmo que eu pergunto, a gente vai esperar acontecer alguma morte? E essa morte ocorrer por falta de assistência?
para daí a gente começar a entender e perceber que é crucial a gente garantir a melhoria, a abertura de ruas e que não seja feito um trabalho mal feito do jeito que é feito muitas vezes. Que seja feito um bom trabalho. Um trabalho que não é um favor feito ao povo, aos moradores do Monte Carmelo. E sim um trabalho que garanta o direito que esses moradores têm. Porque muitos direitos estão sendo negados a essa população quando esses moradores têm que estar condicionados a enfrentar essas condições de vida. Andando com os moradores, a gente vê ruas que sem explicação nenhuma estão fechadas. A gente vê o acúmulo do lixo porque a coleta seletiva não consegue passar. A gente vê a falta de saneamento básico, que para mim é um dos maiores absurdos. A gente, em pleno século XXI, falar de falta de saneamento básico nos bairros. A gente vê moradias que estão quase caindo e que o poder público não dá resposta. Então é isso. Quero parabenizar a mobilização dos moradores, que é isso que faz a diferença. Porque talvez só nós, vereadores vindo aqui falar na tribuna, o Poder Executivo não acredite. Mas se eles veem que aqui está o povo, com os seus cartazes, querendo que as suas vozes sejam ouvidas, eles percebam que essa realidade acontece. Ontem nós estivemos com esse mesmo grupo lá na Secretaria de Obras para conversar com o secretário, para pedir essas mesmas melhorias que eu venho aqui nessa tribuna pedir hoje. Ele se comprometeu a, junto com um grupo de técnicos da Secretaria de Obras, fazer uma visitação no Monte Carmelo, acompanhado dos moradores, para que eles possam conversar e alinhar quais são as principais necessidades e como que se dará a solução dessas necessidades. Porém, me surpreende muito que hoje, ao chegar aqui e conversar com os moradores, eu fiquei sabendo que o secretário mandou um áudio para o vice-presidente do bairro, dizendo assim: vou mandar uma caçamba de cascalho aí para vocês, para resolver o problema de vocês. Daí eu pergunto, eles querem comprar o povo? É isso que a gente está querendo aqui? Ao invés de solucionar problemas, de cumprir com a palavra que é dada em reunião, de que vai ser feita a visita técnica, se manda para outro morador que mandou cascalho e está pronto, está solucionado? Eu acho que os problemas do Monte Carmelo são muito mais graves do que isso. Acho que uma caçamba de cascalho não vai funcionar. E é por isso que eu subo aqui hoje, para dizer que esse povo merece dignidade, merece seu direito garantido. E que a gente vai cobrar, que a gente vai se mobilizar, que a gente vai ocupar as ruas se for necessário. Mas que, por enquanto, a gente está fazendo um pedido. Um pedido que já vem de muitos anos. Vai ser pouco tempo para ser Deus à parte, mas ser à parte vereador D'Ambrosio. Eu quero saudar aqui o Clayton Monteiro e também seus vizinhos que estão aqui, que toda semana me manda vídeo pedindo socorro. Nós sabemos que a prefeitura teve uma força-tarefa lá que distribuiu coletes e que fez uma pavimentação, fez um patrulhamento com cascalho, causou expectativa, mas que não resolveu o problema. Eu quero voltar um pouquinho ao passado e lembrar que no Monte Carmelo tem mais de R$1 milhão enterrados em canos, quando o secretário de obras era o prefeito Adiló. Mais de R$1 milhão. Eu era coordenador do orçamento comunitário. E de lá para cá não conseguiram calçar nenhuma rua. Mas vejam, o Vila Lobos, o Canyon, onde tem calçamento, foi comunitário, os moradores têm que ajudar a pagar o calçamento. E todo mundo lá concorda em pagar o calçamento.
Então, valorizar sim que está andando a regularização do Monte Carmelo, mas precisa de saneamento, precisa de calçamentos. Tem que reunir a comunidade, olha, cada um paga a sua parte, nós vamos... tem muito esgoto já pronto ali, é só desentupir, organizar e começar o calçamento, mas não compram pedra, não consigo entender. Então, aí tem problema com as vans, tem problema com o deslocamento. Então, é muito interessante a presença dos senhores aqui e saber que nós precisamos iniciar pavimentações comunitárias na nossa cidade que não iniciou ainda. Uma declaração de líder para a bancada do PT. E depois uma parte. Obrigada. Seu à parte, vereador Rafael Bueno. Só um minutinho, vereador Rafael. Só segue, então, na tribuna, em declaração de líder, agora a bancada do PT, vereadora Estela Balardim. Obrigado, vereadora Estela. Bom, o bairro Monte Carmelo, justamente como a senhora falou, foram usados, né, nas 2 últimas eleições por politicagens baratas. Né? A última oportunidade que realmente foi cumprida, né, a palavra, foi na época que o prefeito Alceu, né, destinou dinheiro e recursos para a compra parte daqueles terrenos. Né? Foi o último momento sério que teve na prefeitura e que nós votamos aqui na Câmara de Vereadores, numa das últimas sessões, na de 2016. Posteriormente a isso, tiveram candidato caçado que pegou a criança no colo, num porão, numa garagem, iludiu o povo, né? E depois também, agora, o que a gente viu é fazer do Monte Carmelo um espetáculo. Né? Foram lá, botaram um monte de coletezinho verde, fizeram shows, né? Parecia que eu achei que ia botar um parque de diversões lá no Monte Carmelo. E o que a gente viu, o povo aqui, eu achei que eles estavam vindo aqui agradecer com os cartazes, dizendo obrigado, prefeito. Então, comecei a ler, não é nada disso que estava acontecendo no cartaz. Então, a senhora vereadora, eu fico preocupado, né, porque tudo que está acontecendo na cidade hoje são as chuvas. Chuvas. Isso é desculpa que os vereadores da base dão e que até o próprio executivo, o prefeito, diz, são as chuvas. Mas tem buracos na cidade que tinha outro buraco esperando para entrar dentro do buraco, de tão profundo que estava. Parecia que tinha dado um cometa que caiu no chão, de tão... Olha, as chuvas que aconteceram em Caxias, o vereador Bressan mostrou uns buracos ali que, vereador, tinha até jacaré já no meio daqueles buracos lá, e que não era decorrente das chuvas. Então, vereadora, o que falta... E o prefeito Adilori, ele foi diretor da Codeca, e a Codeca foi referência mundial. Foi secretário de obras e foi referência no Jornal Nacional, inclusive dos piscinões, na época do Alceu, que ele foi secretário. Mas sabe por quê? Porque os prefeitos, na época, tanto Sartori e o Alceu, davam estruturas para esses departamentos para trabalhar. E se a gente conversar com os diretores, servidores públicos, eles reclamam do quê? Da falta de estrutura para poder trabalhar. Porque os servidores públicos estão lá sendo pagos para trabalhar. Mas se não tem máquinas, não tem infraestrutura para desenvolver o seu trabalho na excelência, eles ficam na expectativa. Então, a minha solidariedade aos moradores do Carmelo, mas infelizmente foi mais um videozinho que fizeram, criando uma expectativa, e a realidade está aí. É como diz aquela música, expectativa é realidade. Obrigado. Eu tenho que citar, né, que essa prefeitura atual, ela falou muito sobre a importância desse processo de regularização, que de fato é muito importante, que garante o título das casas para os moradores, e isso é uma grande conquista. Mas o canto da sereia era que essa regularização ela não viria sozinha, né? Ela viria cheia de estruturas, de melhorias, mas é isso. Se passam 4 anos, praticamente, dessa gestão, 8, se a gente for somar com a do prefeito Cassado, que também foi lá ser ovacionado, abraçado, levantado pelo povo, e o abandono continua. O bairro continua sendo utilizado como palanque político, pois as pessoas vão lá, gravam seus vídeos, prometem mundos e fundos e, na prática, não solucionam os problemas. Seu à parte, vereador Bressan. Obrigado, vereadora Estela. Primeiro, parabenizar a senhora por ter trazido, sabe, na tribuna todo esse tema, que vocês vão lembrar
alguns dias atrás, né? Quando se apresentaram com os coletes verdes, eu fui lá no bairro e aí diziam que pela minha reivindicação, pelo meu vídeo, estava sendo atendido o bairro. É uma mentira. Foram lá fazer uma tapeação, tá? Que nada foi terminado. Eu tinha até preocupação que uma patrola passasse por cima do pé de algum vereador, ou de algum secretário, ou de algum coordenador lá que foi colocado por 15, 20 dias para fazer política. Esse era o meu medo, porque a gente sabe do bairro Monte Carmelo. Eu atendo, sabe o que lá, vereadora Estela? Quando os micro caem dentro dos buracos, a única coisa é de pegar uma patrola e conseguir puxar eles para trás para poder sair. Só que a gente sabe muito bem do relevo existente, né? Da situação das ruas do bairro, vamos supor, Vergueiros, Vila Lobos e justamente com Monte Carmelo. Não compraram sequer uma pedra em 4 anos. Tinha que ter feito, sim, a compra de pedras para fazer a pavimentação, porque a gente sabe que lá o bairro se patrola e chove, ele acaba fazendo muito buraco pelas descidas muito fortes que tem. Então é pavimentação. É pavimentação, qual é o problema? Tem que pavimentar para ter segurança para o bairro. Foi isso que a gente pediu sempre e a gente lutou. Agora a gente faz uma tapeação lá, manda uma patrola, uma carguinha de cascalho e acha que o bairro vai ficar mil maravilha. Não, ele dura 2 dias. Então, quando a gente fala aqui, a gente não mente, porque as pessoas estão ali e parabéns para vocês que estão lutando por um bairro melhor. Obrigado, vereador. Exatamente, vereador Bressan. A gente teve essa última chuva que deu, que vamos concordar aqui, foi uma chuva fraca. E mesmo assim, já foi o suficiente para alagar a casa de uma moradora. Justamente por causa desses morros que são mais acentuados, que não tem pavimentação. E, obviamente, se alagou a casa de uma moradora, também levou embora toda essa tapeação, todo esse cascalho que eles dão para os moradores, como se os moradores tivessem que ficar agradecidos e não cobrar mais nada. Seu à parte, vereadora Rose. Parabéns pelo tema, né? Acho que a gente precisa muito fazer esse debate. São várias regiões, vários bairros que estão uma situação dessas. Eu lembro aqui do Parque dos Pinhais, que eu também apresentei aqui, é um escândalo de anos aquilo daquele jeito. Mas também quero parabenizar as moradoras, os moradores que estão aqui, porque assim, né? Além de colocar aqui talvez a comunidade falando, o governo acredite, eu sempre digo, parabéns à comunidade que se organiza e vai à luta, porque é assim que a gente conquista os direitos. Então, obrigada por ter trazido esse tema aqui, é sempre muito importante, e parabéns à comunidade. Muito obrigado, vereadora Rose. Exatamente. As mudanças concretas são feitas na prática quando tem a organização popular e o diálogo com o povo. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela. Eu queria ainda me referir, para iniciar, sobre a fala da vereadora Gladys. Ontem eu vi a manifestação do prefeito sobre o problema de Forqueta, dizendo então que se o Daer, né, não resolvesse, que ele vai ordenar e que vão fazer o semáforo lá. Uma pena que a gente não acompanhou essa atitude do gestor prefeito ao longo desses 3 anos e 8 meses. 3 anos e 8 meses para o prefeito determinar que tinha que fazer uma ação. E por que isso não acontece no Monte Carmelo, no Vila Lobos, no Vergueiros, no Canyon, em tantos lugares da cidade? A situação do Monte Carmelo, especialmente uma região que eu vou lá, na divisa com São Mateus, que alaga, é injustificável. E vai morrer gente quando precisa sair, não consegue subir. Tinha que fazer uma pesquisa, inclusive na UBS do Esplanada, quanta gente que torceu o pé para sair de casa. Que essa é a realidade. E nós não estamos falando do interior, nós estamos falando de um bairro que quanto dá o Monte Carmelo aqui de centro da cidade? 7, 8 minutos, 10 se não tiver trânsito. Então é um absurdo, vereadora. Regularização é super importante e precisa vir associada de gestão pública, porque senão o povo fica abandonado. Obrigado. Muito obrigado. Seu à parte, vereador Scalco. Parabéns, vereador Estela, pelo tema. E lembrando, né, que até 2033 o marco do saneamento tem que ser atendido por todas as prefeituras. Então a gente só tem 9 anos para resolver tudo que não foi feito nos últimos anos ou nos últimos 5 anos ficou parado, né? Devido ao terreno ali que tem que fazer pavimentação, a gente sabe disso, mas não foi comprado pedras, não foi posto estruturas. Não adianta tapear, ir lá com colete, passar uma patrola, bater foto, filmar
Não vai resolver. Primeira chuva que dá, o cascalho vai embora. É só para fazer vídeo. Tem que levar a solução para a população. A população precisa de soluções. Senão a gente gasta o dinheiro público muitas vezes. Quanto custa cada vez que tem que ir lá patrolar, botar cascalho? 2, 3 vezes por mês, 4 para poder resolver para vocês. Custa mais caro que pavimentar. Porque depois de um ano, dá para pavimentar 10 vezes aquela rua lá. Porque o dinheiro público vai fora, vai literalmente pelo ralo. Entupindo o ralo ainda onde tem. Então, parabéns, vereadora Estela, pelo tema. Tem que mudar a ação pública em cima das obras e da estrutura, porque está bem complicado mesmo. Muito obrigado. Eu acredito que, infelizmente, não vai mais dar tempo de ceder os apartes. Peço desculpa ao restante dos colegas. Fico muito feliz e grata em nome dos moradores por tantos colegas vereadores e vereadoras terem se manifestado. Eu acredito que tantas manifestações, elas acontecem porque nós visitamos, conhecemos a realidade do Monte Carmelo, um bairro histórico da nossa cidade, mas a gente precisa honrar essa história, garantindo estrutura, garantindo saneamento, garantindo transporte público, garantindo todos os direitos que esses moradores tanto precisam. Muito obrigado. Ainda